no ritmo frenético da cidade, entre luzes brilhantes e ruas silenciosas. Existem pessoas que carregam segredos, dores e o desejo de viver de acordo com o coração. Um encontro aparentemente comum, um laço invisível que une almas distantes. E a partir daí, uma jornada começa. Não é um conto de fadas, é uma história sobre amor, fé e a força de quem ousa enfrentar a tempestade. A noite no Rio de Janeiro estava cheia de música e luzes nas ruas centrais, os bares brilhavam em neon, o samba se misturava com o riso das pessoas. Mas descendo pelas vielas da favela, a luz ficava amarelada, as paredes manchadas de tinta velha. E o som era de televisões ligadas alto, crianças brincando descalças e gente tentando sobreviver mais um dia, num bar pequeno, escondido num canto da comunidade. As mesas de madeira eram tortas, as lâmpadas fracas piscavam. No palco improvisado, feito de tábuas, estava Lúcia. Ela vestia um vestido simples, já gasto, mas limpo. Cantava com uma voz cristalina, uma mistura de inocência e melancolia. Aquele não era um show de grande produção, mas quem ouvia, ainda que por alguns segundos, esquecia das dívidas, do cansaço e da violência ao redor a Bodelúcia. Dona Rosa sempre dizia: minha filha, sua voz pode fazer as pessoas esquecerem da tristeza. E era assim que Lúcia sentia. Cantar não era só ganhar uns trocados, era segurar a chama da vida. Naquela noite, entre os clientes, havia um estrangeiro, camisa branca impecável, calça social, postura elegante. Chamava-se Rafael Almeida, empresário português de Porto. Estava no Brasil para avaliar investimentos na área da música, mas na verdade achava que seria apenas mais uma viagem de negócios. Quando entrou naquele bar modesto, não esperava nada. Mas ao ouvir a voz de Lúcia entoando Garota de Ipanema, ficou paralisado. A canção era conhecida, mas na boca dela parecia nova, pura, verdadeira, carregada de sentimentos que não se compram. Rafael apoiou o copo na mesa, o olhar fixo nela. Pensou: isso é música de verdade. Sem máscaras, sem maquiagem. Depois do show, Lúcia desceu do palco, guardando as moedas em uma bolsa de pano. Gasta precisava voltar logo. A avó estava doente. E de manhã cedo ela ainda tinha o turno no restaurante. Quando saiu do bar, ouviu uma voz masculina atrás de si. Sua voz é realmente especial. Ela se virou e viu Rafael, alto, olhar penetrante, um ar de quem não pertencia àquele lugar. Obrigada. Respondeu rápido, tentando ir embora. Espere. Rafael se aproximou. Sou Rafael Almeida, de Portugal. Trabalho com mídia e música. Quero ouvir você cantar mais vezes. Lúcia franziu a testa, o corpo inteiro em alerta. Desde cedo, aprender a desconfiar de homens bem vestidos que prometem o mundo. Eu canto só para sustentar minha família. Não tem nada de especial. Rafael sorriu de leve. Você está enganada. Sua música não é só para sobreviver. Sua música toca corações. As palavras a fizeram lembrar de Dona Rosa, mas sacudiu a cabeça e se afastou. Preciso ir. Boa noite. Saiu apressada pela chuva fina que começava a cair, deixando Rafael parado, intrigado, com a sensação de que tinha encontrado um diamante escondido no meio do concreto no caminho de volta. Ouviu cochichos. Olha só! A menina já chamou a atenção do gringo. Vai ver logo vir amante de rico. Lúcia apertou a alça da bolsa, o coração pesado. O que mais odiava era aquele olhar que reduzia toda mulher pobre. Alguém que só poderia subir na vida agarrando o homem com dinheiro chegando em casa. Encontrou Dona Rosa sentada na cadeira de madeira, os olhos cansados, mas cheios de carinho. Como foi hoje, minha filha? Lúcia sorriu e colocou as moedas na caixinha. Foi bom. O pessoal bateu palmas. A avó segurou sua mão, dizendo com voz fraca, mas firme: nunca pare de cantar. Lúcia, sua voz é a nossa esperança. Na suíte do hotel luxuoso na Orla, Rafael não conseguia dormir. Ainda ouvia o eco daquela canção. Ligou o laptop e anotou no bloco: Lúcia menos cantora amadora no Brás. Bos rara. Preciso
encontrá-la de novo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que algo maior que os negócios tinha cruzado seu caminho. No dia seguinte, Rafael não conseguia se concentrar nas reuniões de negócios. Enquanto os sócios falavam de cifras e contratos, ele lembrava da voz que ouvira na noite anterior. À tarde, decidiu voltar ao bar. O dono, um homem de má idade com barriga saliente e olhar esperto, ficou satisfeito em ver o estrangeiro novamente. Procurando a cantora de ontem? Perguntou com um sorriso malicioso. O nome dela é Lúcia. Ela aparece aqui algumas noites. Se quiser conversar em particular, tudo tem um preço. Rafael franziu a testa. Não estou interessado em comprar ninguém. Só quero ouvir ela cantar de novo. O dono soltou uma risada curta, como quem não acredita em idealismos. Para ele, meninas como Lúcia eram apenas atrações para vender cerveja. Naquela noite, o bar estava mais cheio. Lúcia subiu ao palco e escolheu cantar Águas de Março, de Tom Jobim. Sua voz, ainda que simples, trazia frescor e verdade. Rafael sentou-se num canto, observando sem tirar os olhos. Quando o show terminou, aproximou-se. Lúcia chamou com suavidade. Ela se assustou, mas respondeu: "Por que insiste em me seguir?" "Porque acredito que sua voz merece ser ouvida além dessas paredes." Rafael disse firme: "Quero convida lá para gravar uma canção." Lúcia soltou uma risada amarga. "O senhor acha que eu vou acreditar? Um homem rico aparece do nada e promete o mundo? Eu já vi esse filme. Não quero ser brinquedo de ninguém." Rafael não desviou o olhar. "Não estou procurando brinquedos. Estou procurando verdade. E a encontrei em sua música." Por um instante, Lúcia sentiu algo estremecer dentro dela. Mas nesse momento, uma voz feminina ecoou da porta. "Então, é essa joia rara que se descobriu, Rafael?" Todos olharam. Era Isabela, a diva pop brasileira. Vestia um vestido vermelho chamativo, acompanhada de uma assistente segurando guarda-chuva. Mesmo num bar simples, ela irradiava arrogância. Chegou até Rafael, passou o braço pelo dele e sorriu com veneno. "Fiquei sabendo que você anda caçando talentos, mas confesso, Rafael, esperava um padrão melhor." O bar inteiro murmurou. Lúcia sentiu o rosto queimar, o coração apertado. Rafael retirou o braço dela com firmeza. "Isabela, não é hora para isso, querido. Eu só quero abrir seus olhos." Ela virou-se para a Lúcia, avaliando-a da cabeça aos pés. "Você realmente acredita que pode competir comigo?" Pobrecina, pobrecina. "O mundo dos shows não é pra gente como você." As palavras foram como lâminas. Lúcia apertou a bolsa, engolindo em seco. "Basta!" Rafael ergueu a voz. "Você não tem o direito de falar assim." Isabela deu um sorriso frio. "Veremos. Só estou avisando. Esse joguinho vai custar caro para você." E saiu, deixando atrás de si um rastro de perfume forte e tensão no ar. Lúcia baixou a cabeça. "Ela tem razão. Eu não pertenço a esse mundo, não, Lúcia." Rafael respondeu, tocando levemente no ombro dela. "Você pertence a qualquer lugar onde sua voz ecoe." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas logo se afastou. "Por favor, não insista." Saiu apressada, deixando Rafael com o coração apertado. Em casa, Dona Rosa esperava. Ao ver a neta abatida, perguntou: "O que aconteceu, minha filha?" Lúcia, chorando, contou tudo. "Talvez eu tenha sonhado alto demais. Vó, talvez eu seja mesmo só uma menina da favela." A avó acariciou seus cabelos molhados pela chuva. "Não deixe ninguém roubar sua fé em si mesma. Sua voz é um presente. E presentes assim não se desperdiçam." Lúcia a abraçou forte. Tentando acreditar na suíte do hotel, Rafael encarava a cidade pela janela. A chuva escorria pelo vidro como lágrimas. As palavras de Lúcia ecoavam. "Não insista", mas dentro dele nasceu um juramento. Se ela acha que não merece, vou provar que merece. Se o mundo rir dela, eu enfrentarei o mundo. Era o início de uma luta que mudaria a vida dos três para sempre. Uma semana depois, o rio
foi tomado por uma tempestade repentina. As ruas ficaram alagadas, os ônibus atrasaram e as vielas da favela escorriam como rios improvisados. No bar, apesar da chuva, havia público. Trabalhadores molhados, turistas perdidos, todos buscavam abrigo e bebida. Lúcia subiu ao palco com um casaco velho sobre o vestido. Escolheu cantar como nossos pais, de Belchior, eternizada por eles Regina. Sua voz cortava o ar como raio. Não era só música, era desabafo, era dor, era esperança. Muitos clientes pararam de conversar e simplesmente escutaram. Rafael estava lá, sentado em silêncio, os olhos fixos nela. Quando terminou, o silêncio durou alguns segundos antes que aplausos enchessem o espaço. Mas Lúcia não sorriu. Guardou as moedas e saiu rápido. A chuva castigando o telhado de zinco, Rafael a esperava do lado de fora, segurando um guarda-chuva. Deixe-me levá-la em casa, não precisa. Eu já sei o caminho. Ela respondeu, sem encarar. Ele insistiu, vai ficar encharcada. Depois de hesitar, ela aceitou. Caminharam lado a lado pelas ruas encharcadas, dividindo o mesmo guarda-chuva. A cada passo, o silêncio entre eles parecia carregar algo não dito. Nunca pensou em sair daqui? Rafael perguntou. Lúcia baixou os olhos. Sonei. Mas não posso abandonar minha avó. E no fundo, tenho medo. Medo de perder quem eu sou. Rafael assentiu. Você não precisa abandonar suas raízes para crescer. Pode levá-las consigo, como parte do que é. Por um instante, ela o olhou, sentindo a sinceridade. Mas antes que respondesse, uma voz cortante interrompeu. Que cena romântica! Isabela surgiu da porta de um carro preto luxuoso. Mesmo sob chuva, parecia saída de uma capa de revista. Salto alto, maquiagem intacta, perfume invadindo o ar, Rafael. Então é por isso que anda sumido? Disse com sarcasmo. Escolheu se molhar com essa menina em vez de estar comigo? Lúcia estremeceu. Eu não... Tentou explicar, mas Isabela cortou. Você não passa de uma cantora de bar barato. Acha que pode competir comigo? Coitadinha. Rafael se colocou entre elas. Chega, Isabela! Não! Rafael! Ela avançou um passo, encarando. Você vai se destruir por causa dela. A imprensa já está rindo de você. Vai perder contratos, investidores, tudo por essa garota. Lúcia sentiu o chão desaparecer. Cada palavra era como faca. Tá vendo? Disse a Isabela, agora olhando diretamente para ela. Esse mundo não é para você. Nunca foi. As lágrimas se misturaram com a chuva. Lúcia recuou um passo. Ela tem razão, murmurou. Eu não pertenço ao seu mundo. Rafael, não diga isso. Rafael tentou segurar sua mão. Ela se afastou. Por favor, não me procure mais. Virou-se e correu pela rua encharcada, deixando para trás a tempestade de emoções. Chegando em casa, caiu de joelhos diante da porta. Dona Rosa correu para ajudá-la. Minha filha, o que houve? Entre soluços, Lúcia contou. Talvez eu seja mesmo só uma menina da favela. Vó, não tenho lugar nesse mundo de ricos. A avó abraçou forte. Nunca deixe que outros digam o seu valor. Sua voz é a sua arma. Um dia, o mundo ainda vai ouvir você, mas no coração de Lúcia havia só dor e dúvida enquanto. Isso. Na suíte de hotel, Rafael fitava a cidade sob chuva intensa. Repetia mentalmente as últimas palavras dela. Não me procure mais. Mas em vez de desistir, algo dentro dele se fortaleceu. Se o mundo disser que ela não merece, vou provar que merece. Se todos rirem, enfrentarei todos. Era o nascimento de uma decisão inabalável. Não se tratava mais de negócios, mas de destino na cobertura luxuosa. Isabela se olhava no espelho, retocando o batom vermelho. Sorriu fria. Vamos ver até onde você aguenta, Rafael. Quero ver até quando essa menina vai resistir. Do outro lado da cidade, Lúcia se encolhia no colo da avó.
a alma dilacerada entre medo e desejo, e Rafael, sozinho, traçava planos para trazê-la à luz. A tempestade daquela noite não lavou as feridas, apenas marcou o início da batalha entre 3 mundos, e nenhum deles sairia ileso. Depois da noite chuvosa que parecia carregar todos os presságios, Lúcia tentou cortar qualquer laço. Continuava cantando no bar, trabalhando de dia no restaurante e cuidando da avó à noite. A rotina parecia a mesma, mas dentro dela o incômodo novo crescia. A lembrança do olhar firme de Rafael. Das palavras dele quando sob a chuva, você pode levar suas raízes com você. Rafael, por sua vez, não desistiu. Continuava aparecendo no bar, muitas vezes sem falar nada, apenas sentado num canto escuro, pedindo um copo de vinho e ouvindo cada canção. Os comentários logo surgiram. Esse gringo deve estar apaixonado pela menina, mas ele não ligava, sabia o que precisava de paciência, enquanto isso, Isabela se corroía. Os jornais sensacionalistas estampavam manchetes: milionário português é visto com cantora desconhecida da favela. Para ela, aquilo era uma humilhação. O nome de Isabela sempre estivera ligado a Rafael nos círculos sociais, e agora uma garota anônima ameaçava essa imagem? Imperdoável, numa tarde abafada, enquanto Lúcia limpava mesas no restaurante. Um menino correu desesperado da favela, Lúcia. Sua avó desmaiou. Ela largou tudo e correu. Encontrou Dona Rosa caída no chão da cozinha, pálida, a respiração fraca. Desesperada, chamou um táxi e a levou ao hospital. O diagnóstico foi cruel. Os rins estavam em estado grave, exigindo internação e tratamento caro. Lúcia desabou no corredor, chorando sem controle. Foi então que Rafael apareceu. Não se sabe como soube, mas estava ali. Aproximou-se com um envelope nas mãos. Use esse dinheiro para cuidar dela. Lúcia ergueu o rosto, olhos vermelhos de choro e raiva. Que pensa que eu sou? Uma mulher que troca dignidade por dinheiro? Não, Rafael respondeu com calma. Não quero nada em troca. Só quero que sua avó melhore e que você continue cantando. O olhar dele era tão firme, tão sincero, que Lúcia não conseguiu responder. Pela primeira vez, sentiu que a ajuda de um homem rico não vinha de pena, mas de algo mais profundo. Dias depois, Rafael bateu na porta da casa de Lúcia. Não falou em dinheiro. Trouxe apenas uma proposta diferente. Vamos ao estúdio. Grave uma música sem contrato, sem obrigações, só para você ouvir sua própria voz com qualidade. Lúcia hesitou. Mas Dona Rosa, com o rosto cansado, disse: Tente, minha filha. Se sua voz é mesmo um dom, o mundo precisa ouvi-la. Assim, Lúcia aceitou. No dia da gravação, ficou paralisada diante do microfone prateado, dos fones modernos do vidro, separando a cabine. As mãos tremiam. Imagine que está cantando só para si mesma, ou para sua avó. Rafael falou suavemente. Lúcia fechou os olhos e começou. A primeira nota saiu frágil, mas logo a emoção tomou conta. Quando terminou, o estúdio ficou em silêncio. Rafael, do outro lado do vidro, tinha os olhos brilhando. Ele murmurou para si mesmo: é essa música que eu procurava. Para agradecer a coragem de Lúcia, Rafael a convidou para passar uma tarde no Parque do Ibirapuera. O céu estava azul, o vento leve. Eles compraram pastéis crocantes de um carrinho de rua e suco de cana espremido na hora. Rafael mordeu o pastel, queimou a língua e fez uma careta tão engraçada que Lúcia não conteve o riso. Eu achei que você só comia restaurantes chiques. Ela provocou. Restaurantes caros são previsíveis. Rafael limpou os lábios com um guardanapo de papel. O verdadeiro sabor está aqui, na comida de rua, na música da praça, na vida simples. A sinceridade dele a surpreendeu. Pela primeira vez, ela enxergou que talvez o homem rico também buscasse algo além do luxo. Dias depois, foi a vez de Lúcia convidá-lo. Conduziu-o pelas vielas estreitas da favela. As casas eram amontoadas, as paredes descascadas, crianças corriam descalças, soltando pipas improvisadas. Este é o meu mundo, disse ela. Aqui canto não para brilhar,
mas para dar esperança. Rafael olhou em volta, os olhos marejados. Talvez este seja o meu mundo também. Agora, o áudio da gravação de Lúcia vazou misteriosamente. Rapidamente viralizou na internet. Alguns elogiavam, que voz pura, que emoção. Mas outros zombavam. Mais uma amante de milionário tentando virar cantora. Favela produz cada ilusão. Lúcia leu os comentários com o coração apertado. Sentia-se nua diante de um tribunal cruel. Rafael ficou furioso, com os jornais que publicaram manchetes sensacionalistas. Milionário português lança cantora da favela menos romance secreto em jogo? Mandou retirar as matérias, mas quanto mais tentava, mais elas se espalhavam. Isabela, ao contrário, sorria satisfeita. Conhecia bem o poder destrutivo da opinião pública. Naquela semana, Rafael chamou Lúcia novamente ao parque. Desta vez, ela não riu, estava com os olhos inchados de tanto chorar. Eu não aguento mais, desabafou. As pessoas dizem que sou interesseira, que minha voz não vale nada. Rafael segurou suas mãos. Elas têm medo do que você representa. Sua verdade assusta, mas eu não quero guerra. Rafael, só quero viver em paz com minha avó. Ele a encarou com firmeza, Lúcia. Você pode escolher se calar ou cantar para o mundo. Se escolher cantar, eu estarei ao seu lado. O coração dela oscilava entre medo e desejo. Poucos dias depois, Isabela armou uma cilada. Num evento musical cheio de repórteres, apareceu do braço de Rafael, embora ele não quisesse. Diante das câmeras, lançou olhares venenosos para Lúcia. Então é você a protegida dele? Disse, com um sorriso de escárnio. Bonitina, mas totalmente fora de lugar. Os flashes estouraram. Um jornalista perguntou em voz alta: Lúcia, o que você responde às acusações de que está usando Rafael para subir na vida? O salão explodiu em risadas. Rafael tentou intervir, mas Lúcia respirou fundo, ergueu o queixo e respondeu: eu não tenho nada além da minha voz. Se alguém quiser ouvir, eu canto. Se alguém quiser rir, eu continuo cantando, porque é assim que eu vivo. O silêncio caiu sobre a sala. Isabela apertou os dentes. Não esperava que a menina tivesse coragem de falar tão alto naquela noite. O vídeo do discurso de Lúcia se espalhou nas redes. Nos comentários, moradores de comunidades escreveram: ela canta por nós. Finalmente alguém que fala a nossa língua. Lúcia não virou estrela de uma hora para outra, mas se transformou em símbolo. Não do glamour, mas da resistência. Rafael viu aquilo e sentiu esperança. Ele acreditava. O caminho seria duro, mas eles estavam construindo algo que nem Isabela nem imprensa poderiam apagar. Enquanto a elite ria ou criticava, a favela comemorava. Nos bares, nas esquinas, nos ônibus lotados, o vídeo de Lúcia circulava nos celulares. Essa menina é daqui! Olha só! Dizia um vizinho orgulhoso. A voz dela parece falar por todo mundo. Completava outro para os pobres. Lúcia não era apenas uma aspirante a cantora, era uma delas. Uma garota que ousava encarar o preconceito e dizer que não tinha vergonha de suas origens. Naquela noite, ao voltar para casa, ela encontrou crianças batendo palma e pedindo que cantasse. Mesmo cansada, Lúcia sorriu e entoou algumas notas. A rua inteira silenciou para ouvi-la. Dona Rosa, apoiada na janela, chorava discretamente. No hotel, Rafael assistiu a cenas gravadas por vizinhos. Lúcia cantando para a rua, sob aplausos espontâneos. Sentiu o peito apertar. É por isso que não posso desistir dela. Murmurou, anotou no diário. A guerra com Isabela e com a imprensa será dura. Mas prometo, não deixarei Lúcia sozinha. Do outro lado da cidade, Isabela observava tudo com raiva. Estava em seu apartamento luxuoso, cercada de flores caras e taças de champanhe. Mas nada a satisfaça. Eles aplaudem essa menina como se fosse uma santa. Resmungu, pois eu vou mostrar quem ela realmente é. Ligou para um jornalista de confiança, quer uma matéria completa. Vasculhe a vida dela. Quero cada detalhe
Surro. E rápido. O assistente hesitou. Mas Isabela, ela é só uma iniciante. Então será mais fácil destruir, respondeu fria. Na pequena casa da favela, Lúcia cuidava da avó e ao mesmo tempo lia comentários no celular. Metade eram de apoio, metade de ódio. A cada palavra dura, seu coração doía. Vó, será que consigo continuar? Perguntou. Insegura, Dona Rosa apertou sua mão. Filha, coragem não é não ter medo. Coragem é cantar mesmo com medo. Lúcia chorou, mas concordou. No fim de semana, Rafael voltou à favela. Não chegou em carro de luxo, mas de táxi comum. Caminhou com Lúcia pelas ruas. Comprou bolo de fubá de uma senhora. Riu com as crianças que pediam autógrafo para o gringo amigo da Lúcia. Ela olhou para ele, surpresa. Você não sente vergonha de estar aqui? Vergonha! Rafael sorriu. Nunca me senti tão vivo. Foi nesse instante que ela percebeu. Apesar do abismo social, havia algo que os unia. Um desejo de verdade, de simplicidade, de música que não se compra. À noite, ao voltarem do passeio, viram homens estranhos rondando a entrada da comunidade com câmeras. Um deles sussurrou. É ela. Grava logo. Precisamos de material de Rafael. Se colocou à frente, irritado. Vocês não têm direito de invadir a vida dela assim. Mas sabia que era só o começo. Isabela tinha começado sua ofensiva, e a imprensa faminta não largaria fácil. Lúcia sentiu um calafrio. Pela primeira vez, entendeu que seu caminho estava mesmo entrelaçado com o de Rafael, e que isso significava enfrentar tempestades ainda maiores. Naquela noite, enquanto segurava a mão da avó adormecida, Lúcia sussurrou, eu vou continuar, custe o que custar. Rafael, em seu quarto de hotel, escrevia, 2 mundos diferentes se encontraram. Agora, nenhum de nós pode voltar atrás. Isabela, porra, em frente ao espelho, passava batom vermelho e sorria com ironia, que vem as próximas jogadas. E assim, 2 caminhos que jamais deveriam se cruzar se entrelaçaram de forma irreversível, abrindo espaço para dramas ainda mais profundos. Depois da entrevista corajosa em frente aos repórteres, Lúcia se tornou um nome comentado em todos os cantos. Não porque já fosse uma cantora famosa, mas porque representava algo raro, uma jovem da favela que ousava enfrentar o preconceito de cabeça erguida. Os jornais começaram a procurá-la. Um canal de televisão exibiu uma reportagem especial, A Voz da Favela. Lúcia, a menina que desafia os estigmas na comunidade, todos vibraram ao ver o rosto dela na tela. Mas nos bairros ricos, havia quem murmurasse, é só um fogo de palha. Sem Rafael, quem saberia quem ela é? Rafael enxergava a oportunidade, mas também o perigo. Disse com calma, precisamos nos preparar. Se quiser uma carreira de verdade, você tem que ter música própria. Lúcia concordou, mas por dentro tremia. Nunca havia imaginado pisar em palcos grandes. Sob os olhos de milhares, Rafael a convidou para uma noite de gala, em prol das artes, no centro do Rio, homens de terno impecável, mulheres com vestidos luxuosos, flashes por todo lado. Lúcia apareceu com um vestido simples, emprestado de uma vizinha. Ao entrar no salão iluminado, sentiu-se deslocada. Olhares curiosos e maldosos a acompanharam. Quem é aquela? Olha como é sem graça. Dizem que é a protegida do Rafael. Isabela estava presente, deslumbrante em um vestido justo. Aproximou-se, sorrindo com veneno. Rafael, você tem mesmo talento para escolher. Animais de estimação. Lúcia corou. Mas antes que respondesse, Rafael falou alto. Ela não é um animal de estimação. Ela é uma cantora. Fotógrafos captaram o momento. No dia seguinte, jornais estamparam. Rafael defende cantora da favela diante de Isabela. Determinados, Rafael e Lúcia entraram em um estúdio profissional. Produtores, músicos, técnicos, todos a observavam. Ela tremia diante do microfone. Cante como se fosse só para sua avó. Rafael sussurrou. Lúcia respirou fundo, fechou os olhos e começou. A canção Coração da Favela nasceu ali, carregada de emoção e força. Quando terminou, o silêncio
reinou. Em seguida, aplausos estrondosos. Dias depois, a música foi lançada online. Em 24 horas, centenas de milhares de ouvintes. Comentários pipocaram. Que voz pura, arrepia. Finalmente alguém que canta com alma, mas também havia veneno, com um milionário bancando, até eu. E os artistas que estudam anos? Cadê a justiça? Lúcia chorou ao ler alegria e dor misturadas. Com o sucesso repentino, convites para shows chegaram, mas também matérias sensacionalistas. Cantora da favela foi garçonete antes da fama. Pai abandonou família. O drama secreto de Lúcia. Sua vida íntima virou espetáculo. Ao ver sua foto estampada em bancas, ela sentiu vergonha. Rafael reagiu furioso. Eles não têm direito. Mas Lúcia pensava diferente. Eu só queria cantar. Não queria que o mundo inteiro soubesse das minhas feridas. Ela cogitou desistir, voltar ao barzinho simples onde ninguém a julgava. Isabela não suportava ver Lúcia crescer. Contratou uma equipe para editar um vídeo antigo, Rafael e ela mesma conversando em uma festa luxuosa. Com risos e olhares cúmplices. O título, Rafael nunca esqueceu, Isabela menos Lúcia, é só diversão? O vídeo viralizou em minutos. A menina da favela foi enganada. Sempre soubemos que Isabela era verdadeira. Lúcia, ao ver, sentiu o chão sumir. A imagem de Rafael sorrindo para outra mulher era como uma punhalada. Rafael, isso é verdade? Perguntou, voz embargada. É montagem? Lúcia, foi há anos. E não significa nada. Ele tentou explicar, mas as lágrimas já corriam pelo rosto dela. Depois do escândalo, Lúcia começou a evitar Rafael. Shows, entrevistas, viagens menos. Cada passo dela era seguido por repórteres com perguntas cruéis. Você é amante ou namorado oficial? Está usando Rafael para alcançar fama? Ela preferia o silêncio, mas cada ataque a feria. Rafael, por sua vez, enfrentava reuniões tensas com o conselho de sua empresa em Lisboa. Investidores estavam preocupados. Sua imagem está ligada a um escândalo. Precisa se afastar. Ele lutava para manter a posição e, ao mesmo tempo, proteger Lúcia. Mas a distância entre eles aumentava. As ligações tornaram-se curtas, as mensagens escassas. Chegou o convite para Lúcia cantar em um programa de televisão. Era a chance de mostrar talento além da polêmica. Nos bastidores, mãos geladas, respiração curta. Rafael não estava presente, preso em compromissos empresariais, quando as luzes se acenderam e a orquestra começou. Lúcia fechou os olhos e lembrou da avó. A avó saiu firme, atravessando o silêncio. Cada nota carregava sua luta, sua dor e esperança. A plateia ficou em pé, aplaudindo. Era o ápice do sonho. Mas na manhã seguinte, as manchetes distorceram tudo. Cantora da favela chora no camarim. Menos triângulo amoroso pesa talento ou jogada publicitária. De novo, sua vitória virou munição contra ela. Numa noite fria, Lúcia chamou Rafael ao parque onde se conheceram. Sob o poste amarelo, confessou: eu amo cantar, Rafael, mas não suporto mais ser chamada de interesseira. De piada, ele segurou sua mão com força. Não deixe que eles te quebrem. Eu tô com você, mas você tá pagando um preço alto demais. Ela respondeu: sua família, sua empresa, você está perdendo tudo. Eu perderia tudo, menos você. Lúcia chorou, apertou sua mão e em seguida soltou: eu não posso ser o peso que vai te afundar. Talvez seja melhor seguirmos separados. Rafael ficou imóvel, o coração em pedaços. Pela primeira vez, temeu que nada fosse suficiente para mantê-la ao seu lado. Enquanto Lúcia tentava lidar com a imprensa, Dona Rosa teve uma piora súbita. Precisou ser internada e o médico foi direto. Ela terá que fazer hemodiálise regularmente. O tratamento é caro e urgente. Lúcia quase desmoronou no corredor do hospital. Rafael chegou apressado, disposto a pagar tudo, mas Lúcia recusou. Se aceitarmos, vão dizer que estou vendendo minha dignidade. Rafael levantou a voz, aflito: o que importa mais? A opinião de estranhos ou a vida da sua avó?
Ela não respondeu. Apenas choro esmagada entre o amor e o orgulho, Isabela aproveitou a fragilidade de Lúcia. Armou um encontro casual com Rafael em um café sofisticado, garantindo que fotógrafos estivessem lá. No dia seguinte, as manchetes explodiram. Rafael e Isabela juntos de novo. Romance renasce? As redes sociais enlouqueceram. A da favela já foi descartada. Sempre soubemos que Isabela era a verdadeira dama. Quando Lúcia viu as fotos, sentiu-se traída, mesmo sabendo no fundo que poderia ser armação. Rafael implorou: "É mentira, Lúcia. Eu não escolhi estar lá, mas sua confiança estava abalada demais. Numa noite gelada, Lúcia pediu para encontrar Rafael. Foram até uma ponte iluminada por poucas lâmpadas. Ela falou com voz quebrada: Eu não aguento mais. Cada passo meu é ridicularizado. Minha avó tá sofrendo. Eu só queria cantar, não virar alvo. Rafael tentou abraçá-la. Nós podemos resistir. Eu luto por nós dois. E sua empresa? Sua família? Vai perder tudo por minha causa. Perco tudo, menos você." Ela olhou nos olhos dele, cheia de amor e desespero. "Então, me perca é a única forma de te proteger." Soltou a mão dele e foi embora, deixando Rafael imóvel, o coração despedaçado. Nos dias seguintes, jornais noticiaram: Lúcia cancela a apresentação importante, problemas pessoais. Uns diziam que era o fim da carreira. Outros, que Rafael a havia abandonado. No hospital, Dona Rosa segurou a mão da neta. "Não deixe que eles calem sua voz. Cante, mesmo chorando." Mas Lúcia não respondeu. Só encostou a cabeça no colchão, sentindo-se sufocada. Rafael, em seu quarto de hotel, bebia sozinho, lembrando da coragem dela no palco, do sorriso tímido. Perguntava a si mesmo: será que já a perdi para sempre? Isabela, por sua vez, brindava diante do espelho, satisfeita, mas por trás do sorriso triunfante havia um vazio. Sabia que, apesar de todas as vitórias sujas, nunca conquistaria o coração de Rafael. Os dias após a separação na ponte foram um vazio para ambos. Lúcia dividiu-se entre o hospital e pequenos ensaios de canto, enquanto Rafael se afundava em reuniões frias e copos de uísque, numa noite silenciosa. Lúcia estava ao lado da cama de Dona Rosa, quando Rafael entrou de repente. Estava mais magro, com olheiras profundas. Sem dizer nada, colocou sobre a mesa um frasco de remédios. O médico disse que é urgente. Sua voz era rouca. Lúcia não conseguiu encará-lo. "Você não precisava vir, não pode sacrificar sua carreira por mim." Rafael apertou os punhos. "Você não entende. Eu já perdi uma vez. Não quero perder de novo." "Perdeu quem?" ela perguntou, surpresa. Rafael respirou fundo, olhando para a janela. "Eu já fui casado. Minha esposa morreu num acidente de carro. Eu não consegui salvá-la. Desde então, vivo com essa ferida." O quarto ficou em silêncio. Apenas o som da respiração frágil de Dona Rosa preenchia o ar. Lúcia engoliu em seco. "Você a amava muito, não é?" "Ela era o meu mundo." Os olhos dele brilharam. "Quando a perdi, achei que nunca mais seria capaz de amar. Até encontrar você." Lúcia tremeu por dentro, mas murmurou: "Rafael, eu não quero ser apenas a sombra dela." Ele segurou firme suas mãos. "Você não é substituta. Você é a segunda chance que a vida me deu." As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Pela primeira vez, via um milionário frio, despido de máscaras, revelando suas feridas. Uma semana depois, enquanto Dona Rosa estava em tratamento, Lúcia decidiu abrir seu próprio coração. Eles estavam num café simples, perto do hospital. A luz amarela iluminava discretamente as mesas. "Você me contou o seu segredo. Agora é minha vez", disse Lúcia, com a voz baixa. Rafael permaneceu em silêncio, atento. "Meu pai nos abandonou quando eu era criança. Quase não lembro do rosto dele. Minha mãe trabalhou até a exaustão, mas morreu cedo de doença. Cresci apenas com minha avó." Ela respirou fundo. "Muitas vezes me perguntei se eu realmente merecia ser amada, se até meu próprio pai me rejeitou." Rafael apertou sua mão
Nunca mais diga isso. Você merece todo o amor do mundo. Ela sorriu com tristeza. Mas esse medo ainda vive em mim. Cada vez que dizem que só estou me aproveitando de você, eu lembro daquele dia em que meu pai nos deixou. Tenho medo de que um dia você também vá embora. Rafael balançou a cabeça com firmeza. Eu não sou ele, e vou provar isso. Nos olhos de Lúcia, uma pequena centelha de esperança brilhou, mas a tempestade que Isabela preparava já se aproximava. Isabela não aceitava ver a empatia que o público começava a ter por Lúcia. Para ela, era insuportável imaginar uma menina da favela, ocupando espaço na sociedade que sempre aplaudira sua beleza e riqueza. Então, armou um ataque calculado numa man. Os jornais estamparam manchetes em letras garrafais. A verdade sobre Lúcia menos o passado, obscuro por trás da voz. As reportagens expunham dívidas antigas da mãe de Lúcia, processos por atraso de aluguel, boatos sobre o pai que abandonara a família. Havia até uma foto clandestina de Lúcia saindo do hospital, abatida e de olhos inchados, com a legenda cruel: a estrela da favela encena sofrimento para ganhar simpatia. Ao ler, Lúcia sentiu o estômago revirar. As mãos tremiam, os olhos marejados. Eles me transformaram num monstro, sussurrou. Rafael, furioso, bateu na mesa. Chega, não vou deixar que façam isso com você. Mas Lúcia se afastou, chorando. Você não entende. Eles jogaram lama não só em mim, mas na memória da minha mãe, na dor da minha família. Eu me sinto suja. Ele tentou abraçá-la, mas ela recuou. Não há nada de sujo em você, Lúcia. A vergonha é deles, não sua. Mesmo assim, a ferida estava aberta. A cada nova matéria, cada comentário venenoso nas redes, ela se encolhia mais. Aquela noite, Rafael olhou-se no espelho do quarto de hotel e viu um homem à beira do colapso. Lembrou-se das palavras de Lúcia: tenho medo de que você vá embora. Não, ele não iria embora. No dia seguinte, convocou uma reunião extraordinária com os diretores da empresa. A sala estava cheia, o ar pesado. Um deles foi direto: Rafael, sua imagem está contaminando a companhia. Os investidores estão inseguros. Sugerimos que se afaste temporariamente da gestão. Rafael respirou fundo. Sabia que aquilo significava perder contratos milionários, inclusive um acordo internacional avaliado em bilhões. Mas então falou: firme, se pensam que vou abandonar a mulher que amo para salvar números em planilhas, estão enganados. Eu escolho o amor. Um burburinho indignado tomou conta da sala. Está jogando fora um contrato bilionário, gritou um dos sócios. Rafael respondeu com ironia amarga: dinheiro se recupera, mas se eu perder Lúcia, nunca mais a encontrarei. Pegou a caneta, assinou a rescisão do contrato e deixou o documento sobre a mesa. Em seguida, levantou-se e saiu, sob olhares atônitos. Naquela noite, foi até o hospital. Encontrou Lúcia ao lado da cama de Dona Rosa, cansada, os olhos vermelhos. O que está fazendo aqui? Ela perguntou, surpresa. Rafael mostrou o documento assinado. Rompe com o contrato bilionário, para provar que meu amor não tem preço. Ela levou a mão à boca, chocada. Você enlouqueceu? Jogou tudo fora? Por mim? Ele sorriu, exausto, mas seguro. Não perdi nada. Apenas escolhi o que realmente importa. As lágrimas dela rolaram. Pela primeira vez em semanas, não eram de vergonha ou medo, mas de alívio. Ela caiu em seus braços, murmurando: eu acredito em você agora. Não vou mais fugir. A notícia da renúncia de Rafael correu o mundo. Manchetes exaltavam e criticavam em igual medida. Empresário português abandona contrato bilionário por amor. Romantismo ou irresponsabilidade? Ne quanto? Isso Isabela fervia de raiva. Trancada em seu apartamento luxuoso, gritava ao telefone com um jornalista aliado. Publique tudo. Quero provas de que essa menina é uma aproveitadora.
No dia seguinte, saíram matérias com os supostos emales de Lúcia pedindo dinheiro a Rafael para tratar da avó. Só que desta vez algo deu errado. Um dos paparazzi contratados por Isabela decidiu expor a verdade. Revelou conversas, comprovantes de pagamento, até instruções dela para forjar as imagens. As redes sociais explodiram. Em poucas horas, a hashtag Isabela Mentiu estava entre os assuntos mais comentados. Então, era ela a manipuladora o tempo todo. Quanta inveja e crueldade! A imagem perfeita de Isabela desmoronou. Convites para eventos foram cancelados, patrocinadores a abandonaram. Pela primeira vez, ela se viu sozinha, encarando o espelho sem aplausos, apenas o eco de sua própria amargura. Enquanto Isabela afundava, Lúcia reencontrava forças. No hospital, segurava a mão da avó, que a olhava com ternura apesar da fraqueza. Minha filha, nunca deixe que calem sua voz. Você nasceu para cantar, não para se esconder. Essas palavras reacenderam a chama dentro dela, naquela noite. Lúcia convidou Rafael para voltar ao bar onde tudo começou. O ambiente era simples. Mesaus de madeira, paredes descascadas, cheiro de cerveja. Quando subiu ao pequeno palco, o coração batia acelerado, mas os olhos encontraram os dele no fundo da sala. Ela começou a cantar. A voz, antes vacilante, agora soava firme, carregada de dor, mas também de esperança. Cada nota parecia costurar as feridas abertas. O público, composto por vizinhos e clientes habituais, silenciou. Alguns choraram discretamente. Quando a música terminou, o bar explodiu em aplausos. Rafael se levantou, caminhou até o palco e, diante de todos, segurou a mão dela. Esta é a mulher que escolhi não por piedade, não por acaso, mas porque ela é a verdade que procurei por toda a vida. Lúcia chorou, mas sorriu. Pela primeira vez, sentiu-se digna não apenas de cantar, mas também de amar e ser amada. Naquela mesma noite, Isabela fechou as cortinas de seu apartamento e apagou as luzes. Sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão havia sido longa. Do outro lado da cidade, Lúcia e Rafael se abraçavam, sabendo que ainda enfrentariam novos desafios, menos a doença de Dona Rosa, a desconfiança de muitos, a distância entre mundos diferentes. Mas, pela primeira vez, não estavam mais sozinhos. Haviam compartilhado seus segredos mais dolorosos, exposto suas feridas mais íntimas e ainda assim permaneceram juntos. O amor deles não era um conto de fadas. Era feito de perdas, cicatrizes e escolhas difíceis. Mas era real. E isso bastava. Dona Rosa estava cada vez mais frágil. As sessões de hemodiálise a deixavam exausta, o rosto abatido, a pele pálida. Lúcia passava horas ao lado da avó, segurando-lhe a mão como se o simples gesto pudesse impedir que a vida escapasse. O médico foi direto. A paciente precisa de um transplante de rim o quanto antes, senão o corpo não aguentará por muito tempo. A notícia caiu como uma sentença. Lúcia mordeu os lábios até sentir o gosto de sangue, tentando segurar o choro diante da avó, mas no corredor desabou em lágrimas. Rafael encontrou sentada, os ombros tremendo, ajoelhou-se diante dela. Eu vou resolver. Vou encontrar um doador, vou pagar o tratamento, o que for preciso. Você não entende. Lúcia soluçou. Gente pobre como a gente pode esperar a vida inteira sem conseguir um rim. E se souberem que você bancou, vão dizer que estou me aproveitando. Ele apertou suas mãos. Firme, que falem o que quiserem. O que importa é a vida dela. Mas nos olhos de Lúcia, além do medo de perder a avó, havia outro temor. O de perder o próprio Rafael. Enquanto isso, o telefone de Rafael tocava com insistência. Do outro lado da linha, a diretoria da empresa familiar em Lisboa. Você precisa voltar, Rafael. Há um projeto bilionário em jogo. Precisamos de você para comandar a expansão na Europa. A duração é de, no mínimo, 1 ano. 1 ano. O peso da palavra caiu sobre ele como chumbo.
significava deixar Lúcia abandonar Dona Rosa, abrir mão de cada instante da vida que havia construído no Brasil. Naquela noite, sentou-se ao lado dela no hospital. Lúcia, exausta, ainda mantinha um sorriso tênue. Ele hesitou, até que finalmente falou: preciso voltar a Lisboa. Pelo menos por um ano. O sorriso dela desmoronou, mas depois de alguns segundos, respondeu com uma calma amarga: então vá, Lúcia, eu não quero te deixar. Ela forçou um sorriso molhado de lágrimas, mas não posso ser egoísta. Se ficar, vai perder tudo. E que eu perco se perder você? Ele sussurrou. A diferença é que comigo você pode recomeçar. Com a carreira destruída. Não. Os dias seguintes foram de tormento. Rafael dividiu-se entre videoconferências com executivos e longas noites no hospital. Vendo Lúcia dormir numa cadeira dura, a cabeça encostada na parede, às vezes ele pensava em abandonar tudo. Outras vezes, lembrava-se da pressão dos acionistas, do império construído pelo pai. Certa noite, ele explodiu. Não me importo com contratos. Não me importo com acionistas. Lúcia, cansada e em lágrimas, respondeu: mas eu me importo. Se o nosso amor virar motivo da sua ruína, eu nunca me perdoarei. O silêncio cortante tomou conta do quarto. Apenas o bip do monitor cardíaco de Dona Rosa lembrava que o tempo corria. Implacável, numa noite chuvosa, Rafael levou Lúcia até a varanda do hospital. A água fria caía sobre os dois. Eu posso largar tudo, mas tenho medo de te ferir. Me diga o que devo fazer. Ela olhou profundamente nos olhos dele. As lágrimas se misturavam à chuva. Bah, Rafael, volte para Lisboa. Ele ficou atônito. Você está me mandando embora? Não, estou guardando você dentro de mim. A voz dela tremia. Eu quero que tenha a carreira que merece. E quando voltar, estaremos mais fortes. Ele a beijou com desespero. Eu vou voltar. 6 meses, 1 ano, não importa. Eu juro que volto. E eu vou esperar. Lúcia respondeu, soluçando. A imprensa não perdoou. Empresário abandona a paixão da favela para salvar o império. Fim previsível de um romance improvável. Lúcia ignorava, dedicando-se a Dona Rosa, mas por dentro sangrava. Numa tarde, a avó lhe disse com voz fraca: não o culpe, homens têm deveres. Mas se o amor é verdadeiro, ele voltará. Lúcia apertou a mão dela. Eu vou esperar, vó. Na véspera da viagem, Rafael a levou ao mesmo parque onde comeram pastel pela primeira vez. Sob a luz amarela dos postes, entregou-lhe uma caixinha, dentro uma pulseira de prata com a inscrição: promessa menos, eu volto. Não é um anel de noivado, é uma promessa. Vou usar uma igual. No dia em que voltar, quero que me entregue de volta. Ela chorou, abraçando-o com força. E se o tempo mudar você? O tempo só vai me trazer de volta para você. No aeroporto, Rafael parecia cada vez mais distante a cada passo. O anúncio do embarque ecoou frio. Ele abraçou, sussurrando: 6 meses, 1 ano, estarei de volta, eu vou esperar. Ela respondeu, com a voz embargada. E ficou ali, imóvel, vendo-o desaparecer além do portão de embarque. Os dias seguintes foram um deserto. Lúcia se dividia entre o trabalho num restaurante barato, as noites cantando no bar e os cuidados com a avó. Cada vez que olhava a pulseira, sentia esperança menos e dor. As manchetes continuavam cruéis. A garota da favela, de novo sozinha. Ela não respondia, apenas cantava. Numa noite, olhando as estrelas do terraço do hospital, murmurou: Rafael, você pode me ouvir? Eu ainda estou aqui. Eu espero. Em Lisboa, Rafael se afogava em compromissos, mas todas as noites olhava a foto de Lúcia no celular. As chamadas de vídeo eram curtas, falhas, insuficientes, e a distância virava silêncio, até que surgiram manchetes. Rafael em jantar íntimo com empresária europeia. As imagens mostravam apenas um aperto de mão cordial. Mas para o público,
era traição. Lúcia desmoronou. Evitou suas ligações. Rafael escreveu dezenas de mensagens. Não acredite nisso. Eu só tenho você. Por favor, confie em mim. Sem resposta incapaz de suportar, Rafael pegou um voo repentino e em 2 dias estava de volta a São Paulo. Encontrou Lúcia no hospital. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, incrédula. Ele mostrou a passagem. Eu disse que voltaria, nem que fosse só para provar que não existe outra. Ela chorou, batendo de leve no peito dele. Eu tenho medo. Ele a abraçou com força. Daqui a 6 meses eu volto de vez. Recusei o novo contrato. Escolhi você. Ela sorriu entre lágrimas. Então eu vou esperar. 2 dias depois, no aeroporto, a despedida foi diferente. Não só dor, mas fé. Rafael segurou a pulseira no pulso dela. Nunca tire isso. É o fio que nos une, eu prometo, disse ela. Eles se beijaram demoradamente, diante de todos. E quando ele partiu, Lúcia permaneceu de pé, mas agora com o coração cheio de esperança. Em Lisboa, Rafael mergulhou de novo na rotina de empresário. Reuniões sem fim, contratos milionários, jantares luxuosos. Por fora, o mesmo homem frio e elegante. Por dentro, apenas silêncio e saudade. Todas as noites, no quarto de hotel, ele encarava a pulseira de prata em seu pulso. Lembrando-se de Lúcia, em São Paulo, Lúcia dividiu-se entre o curso de auxiliar de enfermagem, os turnos no bar e os cuidados com Dona Rosa. A vida era dura, mas a esperança de que Rafael voltaria a dava forças. As chamadas de vídeo, sempre interrompidas pela má conexão, se resumiam a frases curtas. Já comeu? Dona Rosa está fraca hoje. Estou com saudade. E depois, silêncio. O oceano não separava apenas corpos, mas também palavras não ditas. Uma noite. Lúcia recebeu a notícia como um golpe. Jornais europeus mostravam Rafael, sorridente, ao lado de uma jovem herdeira italiana num evento de gala. As manchetes gritavam: novo casal no mundo dos negócios? O coração dela se despedaçou. Sem forças para ligar, mergulhou no silêncio. Rafael, desesperado, mandava mensagens sem resposta. Não é verdade. Eu só amo você. Por favor, fala comigo. Enquanto isso, Dona Rosa piorava. E como se não bastasse, Lúcia sofreu um acidente de moto na volta do trabalho. Machucada, entrou no hospital sem avisar Rafael. Mas a imprensa descobriu. Namorada brasileira de Rafael sofre acidente. Ele ficará em Lisboa? Naquele dia, Rafael saiu correndo da reunião, deixando todos atônitos. Pressionado pelo conselho da empresa, Rafael ouviu a proposta. Um contrato bilionário, 3 anos de poder e prestígio. Se recusar, perderá tudo, disseram. Ele olhou para o papel, pensou em Lúcia, nas lágrimas dela, e respondeu firme: então eu recuso. O choque foi geral, mas Rafael já tinha escolhido. No mesmo dia, voou para São Paulo. Encontrou Lúcia ao lado da avó, exausta. Entregou-lhe a pasta de documentos assinados. Renunciei. Escolhi você. Ela chorou, entre incrédula e feliz. Você largou tudo. Por mim, não perdi nada menos. Ele sussurrou. Ganhei o que mais importa. Naquela noite, sob o céu da cidade, ele segurou a pulseira dela e disse: eu prometi voltar. E aqui estou. Pouco depois, Rafael precisou retornar a Lisboa para encerrar os últimos compromissos. Lúcia, com medo, perguntou: e se você não voltar mais? Ele abraçou forte. Confie em mim. A última vez, no aeroporto, entre a multidão, eles se despediram em lágrimas. Eu espero, disse Lúcia. Eu volto, jurou ele. 2 meses depois, Rafael assinava sua saída definitiva do Império Monteiro. No mesmo dia, embarcou para o Brasil. No aeroporto de Guarulhos, Lúcia o viu de longe, no meio da multidão. Ele sorria, simples, sem a aura do magnata, mas com o olhar cheio de amor. Ela correu, ele abriu os braços. O abraço foi tão intenso que arrancou aplausos espontâneos das pessoas em volta. Eu disse que voltaria menos, sussurrou Rafael. E eu sempre acreditei,
respondeu Lúcia, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Ali, entre lágrimas e aplausos, a promessa foi cumprida. Nas noites tranquilas ao lado de Rafael, Lúcia começou a abrir o coração sobre a infância difícil. Cresceu num barraco de telhas de zinco, onde cada chuva virava tormenta. O pai desapareceu cedo. A mãe, doente, trabalhava lavando pratos. E Dona Rosa, a avó, sustentava tudo com coragem. Lúcia recordava dias de catar sucata nas ruas, de vender doces nos sinais de dormir sobre tijolos para escapar da enchente, mas também lembrava a voz firme da avó: um dia você vai sair daqui, menina. A música foi seu refúgio. Cada vez que cantava, sentia que o mundo pesado desaparecia por instantes. Rafael ouvia em silêncio, emocionado. Para ele, criado no luxo, aquela realidade era quase inconcebível. Mas compreendeu? Era essa dureza que fazia de Lúcia uma mulher tão forte. Decidido a mudar de vida, Rafael criou a Fundação Dona Rosa, oferecendo bolsas de estudo para crianças pobres. Lúcia se emocionou ao ver seu passado transformado em esperança para outros. Ao mesmo tempo, ela iniciou a formação como técnica de enfermagem. Os dias eram cansativos, aulas e estágios em hospital, noites cantando no bar. Mas nunca se sentiu tão realizada. Rafael a apoiava em cada passo. Às vezes, ficava esperando com uma marmita quente após o plantão. Princesa, come um pouco antes de dormir. Lúcia sorria entre lágrimas. Ele não era mais um magnata distante, mas o companheiro que dividia cada cansaço. Apesar disso, ainda ouviam comentários maldosos. Subiu na vida porque pegou um rico. História de Cinderela. Mas, numa entrevista simples, Lúcia respondeu com firmeza: sim, Rafael mudou minha vida, mas eu também mudei a dele. Não é dinheiro que nos sustenta, é o amor e a fé. As palavras dela tocaram muita gente. A felicidade foi abalada quando Dona Rosa piorou internada, sofria dores constantes. Médicos falaram em transplante urgente, mas quase impossível. Lúcia, desesperada, cantava baixinho ao lado da cama. Rafael, já marcado pela perda da esposa no passado, sentia a mesma dor se repetir. Um dia, Dona Rosa chamou a neta. Prometa que quando eu me for, você vai continuar vivendo, amando e cantando entre lágrimas. Lúcia prometeu. Pouco depois, Dona Rosa partiu serenamente. O velório foi simples, mas cheio de vizinhos agradecidos. Lúcia cantou uma canção de despedida. A voz trêmula ecoou como um adeus e também como uma semente de força. Rafael permaneceu ao lado dela, segurando sua mão o tempo todo. O luto foi pesado, mas aos poucos Lúcia se reergueu. No hospital, tornou-se uma profissional respeitada. No bar, continuava a cantar, agora transmitindo esperança humana depois. A Fundação Dona Rosa entregou as primeiras bolsas. Crianças sorridentes subiram ao palco. E Lúcia discursou: minha avó acreditava que o amor e a educação podem mudar destinos. Hoje, continuamos esse sonho à noite. No parque onde já haviam chorado e se despedido tantas vezes, Rafael tirou um pequeno estojo. Dentro 2 alianças de prata gravadas. Para sempre, não prometo castelos, nem riqueza. Prometo caminhar com você em todas as tempestades. Aceita? Com lágrimas, Lúcia respondeu: eu esperei, eu acreditei. Agora digo sim. O beijo selou, não um conto de fadas, mas uma vida real. Nos anos seguintes, Lúcia tornou-se enfermeira dedicada e voz de inspiração. Rafael investiu em hospitais comunitários, escolas, centros de apoio. O nome dele já não estampava revistas de negócios. Mas corações agradecidos, sentados juntos no parque, assistiram a mais um pôr do sol. Lembra do dia em que nos despedimos aqui? Perguntou Lúcia. Lembro. Chovia e eu pensei que fosse o fim. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Hoje é apenas o começo. E assim, em silêncio, compreenderam que o verdadeiro milagre não era riqueza ou fama, mas o amor maduro que resistiu a tudo. Anos depois, São Paulo mudava a cada dia.
no bairro pobre que antes tinha apenas telhados de zinco e paredes descascadas. Agora existia um pequeno centro de saúde chamado Clínica Dona Rosa. Ali, crianças recebiam atendimento gratuito e idosos eram tratados com carinho na sala de enfermagem. Lúcia vestia seu jaleco branco, terminando mais um plantão, o cabelo preso em um coque simples, os olhos marcados pela experiência, mas o sorriso ainda doce como antes. Ao sair, ouviu as risadas de crianças brincando no pátio e sentiu o coração cheio de esperança. Mais adiante, Rafael conversava com um grupo de jovens bolsistas da Fundação Dona Rosa. Já não era o empresário bilionário, e sim um homem simples, feliz ao ver sonhos pequenos se transformarem em futuros possíveis. Quando o entardecer chegou, eles se encontraram no velho parque, o mesmo lugar que antes guardava lágrimas de despedida. Agora era cenário de risos e luz dourada, você tá vendo? Disse Rafael, apontando para o centro, iluminado pelas primeiras lâmpadas da noite. O sonho de Dona Rosa se tornou realidade. Lúcia assentiu, com os olhos marejados, mas o sorriso radiante. E o meu também. Eu encontrei a felicidade, não num conto de fadas, mas em um amor de verdade. Rafael segurou a mão dela com firmeza. Eu também. Se tivesse que escolher 1000 vezes, escolheria você em todas elas. Sentaram-se lado a lado, observando o pôr do sol. Não havia mais medo da distância, nem a sombra da pobreza. Restava apenas o presente pleno e um futuro aberto diante deles. No fundo da alma, Lúcia quase podia ouvir a voz da avó. Você precisa viver, amar e cantar. Ela sorriu, apoiando a cabeça no ombro de Rafael. Naquele instante, ambos sabiam menos a história deles. Marcada por dor e sacrifício, finalmente tinha um final feliz. Simples, mas eterno.